Vamos ver o céu da semana aqui do dia 4 até o dia 11 de agosto. O que os astros estão falando lá no céu? Como é que está sendo essa conversa? Do que está rolando essa semana? Bom, meu nome é Raquel das Flores, eu sou terapeuta naturopata, terapeuta holística. Eu estou fazendo aqui uma assessoria para você sobre o céu da semana, sobre essa movimentação astrológica no céu, né? Bom, a gente começa no domingo, né? No dia 4, a gente tem a lua nova em Leão. E, bom, a lua nova em Leão, então, fala sobre novidades, sobre aquilo que a gente planta na terra para ver recrescer lá na frente, né? Ela vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, chegando na sua plenitude na lua cheia. E na lua cheia, então, a gente começa a ver o resultado disso que foi plantado agora, né? Então, no domingo, a gente começou essa plantação. Geralmente, um ciclo lunar costuma durar entre 28 a 29 dias, né? E a gente vai ter a análise, né, do que a gente está falando, que começa, né, a depender da terra que é plantada. Essa terra, então, é o signo que está ali falando da lua, né? Então, a gente está aqui em Leão. Então, todos os valores de Leão estão sendo ali disseminados nessa terra, né? E só depende da gente colocar a nossa semente com as nossas ideias, com o nosso livre-arbítrio, com a nossa vontade, com a nossa motivação. Então, qual é o teu livre-arbítrio? Qual é a tua semente? O que tu vai lançar nessa terra fértil, né? Quais são os valores aqui, então, de Leão? São filhos, né? São novidades nas questões profissionais, no brilho próprio. Eu gosto muito de falar sobre autoestima, personalidade, a criação do eu, fazer o seu eu brilhar, se cuidar, se amar, né? Paixão por viver. Aqui a gente vê um poder pessoal. Então, o que você pode fazer por você que vai aumentar o teu poder pessoal? A questão da ambiência, a questão de se colocar em movimento, se colocar em evidência, né? Abrir um canal no YouTube, no Instagram, enfim, criar a sua marca, né? Depositar o seu registro, né? Depositar a sua marca para conseguir lá na frente um registro da sua marca. Como é que você vai deixar a tua marca para o mundo, né? Como é que você vai fazer isso florescer aí dentro de você, tá? No dia 5, que é na segunda-feira, a gente teve, então, o Mercúrio retrógrado, né? Então, o que isso quer dizer? Que algumas sementes que a gente vai lançar no solo, elas podem levar um pouco mais de tempo, né, para germinar, digamos assim, né? Elas vão ficar ali sujeitas a uma análise, a uma calma. Então não adianta a gente ter muita pressa aqui, né? Alguns projetos a gente pode ter que rever esses projetos ou fazer alguns ajustes, mas o importante é que eles estão em movimento, tá bom? Pode ser também que você seja movido a olhar para o passado, ver quais foram as ideias que você teve lá atrás e não colocou em movimento e pegar e fazer isso acontecer agora, tá? Eu sempre digo que a retrogradação, principalmente de Mercúrio, não é uma coisa assustadora como pintam por aí, tá? Eu sou muito fã da retrogradação, porque é a segunda chance que a gente tem de fazer as coisas acontecerem na nossa vida, tá? No dia 4 também, até o dia 29 de agosto, a gente teve, né, já entrou Vênus em Virgem. Então, a gente vai ter aqui um momento no mês de agosto de uma certa estabilização, tá? Nas questões, assim, de amores, de romance. Então, um amadurecimento nesse sentido. Porém, como a gente tá com Mercúrio retrógrado, tá? Nesse aspecto, né, a gente pode ter algum atraso no sentido financeiro ou algum revés financeiro nesse momento. Então, tome bastante cuidado, analise tudo nos mínimos detalhes, leia ali com atenção, preste atenção, tá, naquilo que está acontecendo. A gente pode ter, às vezes, alguma ideia e isso não sair tão ágil como a gente gostaria que fosse, tá? Pode ter alguma questão burocrática que a gente precise avaliar antes, tá? Então, vai com calma,
tá? E leia tudo atentamente nesse mês, tá bom? A gente vai ter também Mercúrio retrógrado, né, fazendo uma conjunção com Vênus entre os dias 6 e 8 de agosto, né? Então é bom esse momento, muita gente sempre deixa aqui nos comentários qual é o dia bom para TDR, né, com o namorado, com a namorada, de chegar aqui, ó, vem cá, vamos botar as coisas aqui em ordem, vamos alinhar as expectativas, vamos ver aqui o que você tá pensando, o que eu quero, né, como que a gente pode fazer melhor, como que a gente pode evoluir esse relacionamento. Esse é o momento, galera, marca lá na agenda, 6 a 8 de agosto, bota lá um coraçãozinho e escreve dentro, DR, bota até uma setinha lá, porque é um momento bom, principalmente porque como a gente está com Mercúrio retrógrado, a gente está trazendo coisas tendo uma segunda chance de trazer coisas do passado que não ficaram bem digeridas para trabalhar agora, né, para falar agora e sanar de vez esse mal entendido que ficou lá atrás, tá bom? A gente vai ter também Marte fazendo uma conjunção com Júpiter em Gêmeos, né, que vai do dia 4 até o dia 16 desse mês. Bom, aqui a gente pode ter uma certa, aqui eu acredito ser mais num cenário coletivo, tá? A gente pode ter uma ampliação, porque aonde Júpiter toca, ele amplia, né, ele cria um movimento muito grande, muito expansivo, muito exagerado. Júpiter fala de expansão. Então, junto com Marte, né, que é o deus da guerra, a gente pode ter um aumento da energia bélica. A gente pode ter conflitos, levando a um cenário de guerra, a um cenário de duelos, uma batalha pelo poder, né? Como a gente está aqui também com a Lua Nova em Leão, e Leão fala de realeza, fala de poder, fala de reis, rainhas, né? A gente pode estar aqui enfrentando um momento onde a gente vai ter disputa pelo poder, disputa por quem é o rei, né? Disputa por quem dá as cartas, né, principalmente aqui no cenário internacional, tá bom? Então, cuidado também, porque Mercúrio retrógrado pode gerar algum mal entendido aqui, no sentido da fala, né? Às vezes a gente gritar, às vezes a gente ter uma comunicação um pouco mais violenta e exagerada, e às vezes até com alguma fake news, tá? Nesse momento por conta desse cenário, dessa energia que tá aqui no campo coletivo, tá bom? Aí a gente vai ter, depois desse cenário aqui um pouco mais tumultuado, Marte fazendo uma quadratura com Saturno, né, do dia 7 até o dia 17. Então, no dia seguinte disso, a gente já começa a ver uma movimentação de um amadurecimento, né? Ou seja, eu quero brigar, né? Mas quais são as consequências disso? O que vai acontecer? Será que se eu falar tudo que eu quero falar vai dar ruim? Quais são as chances de dar ruim, né? Ou então, num cenário internacional, né? Será que se eu atacar, será que se eu revidar, como eu quero fazer, será que eu não vou ser punido pelos outros países que estão em volta, que estão ao redor? Isso tende a acontecer. Então, opa, peraí. Aqui é esse momento, tá? Esse momento da gente botar um certo freio nesse sentido e calma, peraí, porque eu tenho risco de ser punido, tenho risco de não dar bom. Então, Saturno, ele traz, Chaturno às vezes é bom, né? Porque ele traz um amadurecimento, né? Como se fosse uma tiazinha que vem ali e puxa a orelha, né? Fala assim, ó, ai, você não pode fazer tudo que você quer fazer, né? Você vai ficar de castigo, que nem eu falo aqui em casa. Ó, você não pode fazer isso, você vai ficar de castigo. Então é esse momento aqui da gente pensar que, opa, peraí, eu posso ficar de castigo se eu fizer isso. Então aqui no dia 7 a gente vai ter já esse amadurecer, tá, das vontades. Então as vontades, elas ficam um pouco mais lentas, mas elas estão andando, né? As ideias, elas estão andando. Confie que tudo tá caminhando, né? Porque às vezes a gente pode ficar pensando assim, mas eu não tô vendo resultado, não tá adiantando. Não, saiba que as coisas, elas estão caminhando de forma lenta, mas elas estão caminhando. E às vezes é mais importante direção do que propriamente, né, o caminhar.
Às vezes é mais importante a gente saber para onde a gente está indo do que a velocidade desse caminhar, tá? Então escreve aqui nos comentários, a direção é mais importante, tá, do que a velocidade. Coloca essa frase pra gente ter em mente esse mantra dessa semana, pra gente lembrar disso, tá bom? E até a próxima semana, onde eu vou dar assessoria. Me diga uma coisa, você quer que eu coloque signo a signo? Ou você prefere que eu dê apenas essa assessoria sobre a movimentação da semana, tá bom? Me conta também, se você tem curiosidade, que eu fale mais sobre o floral celta, sobre a história do floral, como é que ele surgiu aqui no planeta Terra, mais sobre as essências florais. Eu senti vontade de falar mais sobre isso aqui no canal, mas eu quero saber se você tem interesse nesse tema, tá bom? Um beijão e até o próximo vídeo.